grande shalom a todos os nossos irmãos espalhados por toda a terra, todas as igrejas representadas, desde o Mato Seco, Assunção de Goiás, Niquelândia, até o extremo de Maceió, Natal, o Amazonas, todos os irmãos, Brasília, Recife, Campina Grande, aqui do interior do Pernambuco, Carpina, Passira, João Alfredo, Surubim, a Paraíba, enfim. Deus abençoe a todos nós nesta manhã, enquanto nos dirigimos aqui para um estudo da Palavra de Deus, para uma meditação, para mais um momento de adoração a Deus. Espero que estes cultos e estas lives tenham produzido na sua vida um efeito de aproximar você mais de Deus e que Deus possa continuar te abençoando e fazendo você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nesta manhã chuvosa, para quem não está em João Pessoa e não sabe, tivemos ontem uma noite toda de chuva, um dia chuvoso, e hoje pela manhã bastante chuva também. Aqui na capital, neste momento, está chovendo, e nós estamos aqui também debaixo de uma chuva de bênçãos. Espero que esta chuva possa também atingir a sua vida, a sua casa, levando libertação, levando cura, levando solução de problemas, levando você a amar mais o Senhor nosso Deus. O profeta William Branham pregou em 18 de agosto de 1957 uma mensagem intitulada Os Memoriais de Deus Testados pelo Tempo. E nesta mensagem, ele leu a Bíblia onde nós vamos ler, e eu espero que você que está em casa esteja também nesta hora no espírito do culto, e você já tenha parado com seus afazeres, transformado a sua casa em uma casa de oração, em um templo nesta hora onde o seu culto será oferecido a Deus. Nós sabemos que a lei nos impôs esta condição, já estamos hoje há mais de 60 dias sem termos reunião presencial com as pessoas, mas nós não fomos atingidos porque, de alguma maneira, nós temos uma igreja em João Pessoa, um templo em João Pessoa, e que isto se multiplicou dentro desta paralisação. Na casa de cada crente se transformou num templo. Às vezes a pessoa isolada dentro do quarto, o quarto virou um templo, a sala virou um templo. Enfim, as pessoas não deixaram de ser ajudadas e de serem abençoadas por Deus. Desejo a todos um dia maravilhoso, um dia que realmente o poder da ressurreição de Cristo faça ressurgir na sua vida esperanças mortas, não é? Coisas que você achou que tinha morrido, que não tinha esperança, mas a ressurreição trouxe Cristo e trouxe de volta a justificação da nossa fé. Esta é a razão porque cremos e podemos atestar que nós não estamos derrotados. Derrotado foi a morte, derrotado foi o inferno, derrotado foi Satanás, que perdeu o controle da sua vida, da minha vida, perdeu o controle do mundo invisível, porque Jesus tomou as chaves da morte, da sepultura e do inferno e ressuscitou. Que haja uma ressurreição também para tantas esperanças que talvez para você estivessem mortas. Nós vamos ler a palavra, você que está em casa, se você puder ficar em pé. O capítulo é o 24 do Evangelho de Mateus, e o verso é apenas um verso muito conhecido, o verso 35, São Mateus, capítulo 24, verso 35. Vamos lembrar também, antes de começarmos a meditação, que no próximo domingo
Nós começaremos às 8 da manhã com uma reunião online dos jovens ao redor da nação e do mundo, de vários outros países que vão participar conosco de um momento de perguntas, respostas, pregações, hinos. E eu gostaria que você que estivesse em casa, os jovens também, que preparasse o seu cântico, enviasse para que fosse rodado no próximo domingo. O verso 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Antes de orar, gostaria de pedir a você que está em casa, não quer você trabalhar para o Senhor, fazer alguma coisa, envie o link deste culto e compartilhe com seus amigos, agora seus conhecidos, e os convide para participar conosco desta meditação nesta manhã. Oremos. Pai nosso que está no céu, te damos graças por estar vivos, por termos fé, por podermos dirigir a Ti as nossas palavras de gratidão e também nossos rogos e intercessões por parentes, por amigos, por filhos, por pessoas conhecidas. Nós apresentamos diante do Senhor também as nossas necessidades por cura, por libertação, pelo pão de cada dia, pela saúde para o corpo, para a alma e para o espírito. Que Teu Espírito Santo, o Consolador, possa vir sobre nós, tirar todos os pensamentos, afastar os poderes de Satanás e que a fé seja acrescentada e cada um possa alcançar de Ti aquilo que tem necessidade. É minha oração, porque peço no nome de Jesus Cristo, nos abençoe com a Tua palavra que foi lida em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, vocês podem se assentar e nós vamos começar pensando no que o profeta começa a dizer aqui nesta mensagem, que ele encontrou com um amigo, um vizinho, e o vizinho disse para ele: sabe, irmão Branham, eu conheci um ministro de uma determinada igreja, ele é tão gracioso, ele é tão bom, ele é tão cortês, e ele veio à minha casa ontem à noite, era como que às 10 horas bateu na minha porta, eu já estava de pijamas, indo para dormir, e ele disse: passei por aqui apenas para tomar uma xícara de chá com vocês. E aquilo, depois ele saiu da minha casa, disse o profeta, aquele homem testificando para o profeta, disse: e foi na casa do meu vizinho também à noite, apenas para dizer boa noite, estar ali um minuto, e aquele casal também já estava preparando para ir dormir quase 23 horas. E o irmão Branham disse: aquele realmente era um ministro, ele estava indo com a sua esposa, visitando pessoas até 10, 11 da noite. Ele disse: de fato, aquele irmão era uma pessoa tão agradável, tão boa, e ele empreendia um trabalho com as crianças. Ele tinha centenas de crianças que ele ministrava cursos na escola, uma escola de crianças, e cuidava das crianças, e era tão afável com as crianças, ele e sua esposa. E o próprio irmão Branham disse para o irmão: conheço esse trabalho, conheço este homem, de fato ele é muito bom. Passou o dia, o profeta disse que foi lavar o seu carro, e quando foi lavar o seu carro, lhe veio um pensamento: por que eu não posso fazer o trabalho que este irmão está fazendo? Por que eu não posso também cuidar de crianças e ser tão assim agradável, sorridente, estar visitando os membros 10, 11 horas da noite, porque cuido das crianças deles? E aí o irmão Branham disse que enquanto lavava o carro, ouviu claramente Deus dizer: porque você não foi chamado para isto. Aquilo é um chamado dele, você foi chamado
para pregar, para estar na frente da batalha. Aqui ele foi chamado para cuidar de bebê. Então me lembro que o irmão Branham disse: Deus não me levantou apenas para apresentar os bebês, batizar os novos convertidos, casar os jovens e sepultar os velhos. Nós temos um evangelho e temos uma missão muito acima destas coisas. Há muito mais a fazer, há uma preocupação em preparar a alma das pessoas e há um enfrentamento. Você, ao fazê-lo, você tem um confronto direto com o diabo. Você está peitando, enfrentando Satanás cara a cara, porque Satanás não é apenas um bicho, como muitos pensam, soltando fogo pela boca. Não, Satanás, ele é até amigo, afável, acomoda a sua vida, diz que você já é bom crente, você vai na igreja, você leva seus dízimos, e você fica pensando que aquilo realmente te trouxe vida eterna. E muitas vezes o diabo levou você a este pensamento e você não passa de apenas um religioso que se adentrou a uma igreja, está sentado ali, mas na verdade a sua alma está distante da realidade de Deus. Então, este é o primeiro assunto que nós precisamos pensar. E eu paro como pregador e me pergunto: para que eu fui chamado? Para estar de casa em casa, tomando chá e dando tapinha nas costas, ou foi para estar também na frente da batalha, abrindo o caminho para que outros possam até cuidar de crianças, não é? De cuidar de velhos e desse trabalho muito mais, digamos, filantrópico, né? E social do que realmente um trabalho espiritual. Muito bem, depois o irmão Branham, ele comenta sobre a criação do homem. Ele disse que Deus criou o homem quando fez, conforme Gênesis capítulo 1, macho e fêmea. Este é o capítulo 1 de Gênesis. Deus fez o homem sobejando o espírito e criou o homem com duas naturezas, masculina e feminina, macho e fêmea os fez. Você vai ver esta repetição também do capítulo 5 do livro de Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus o criou, macho e fêmea o fez. Posteriormente, no capítulo 2, você vai ver Deus colocando este homem para dormir, para fazer uma separação. Então ele tira a parte feminina que estava no homem, deixando o homem ser homem e a mulher ser mulher. Então ele faz aqui uma separação. Mas engraçado, ele separou, ele fez o homem sendo macho e fêmea, depois separou a parte feminina do homem na sua carne, fez da costela uma carne, um outro corpo e fez a mulher. Mas depois ele vem e junta o Adão e Eva e faz deles novamente uma só carne. Disse Paulo que o marido e a mulher são apenas uma só carne. Então ele faz junto, separa e depois junta no espírito. Então no espírito, quando a pessoa realmente é casada, né, casa o pensamento, casa os ideais, casa o gosto, casa a vontade de construir uma família, um lar, de viver em paz, de ser feliz. Isto é um casamento. Então, isto é quando Deus junta. E aí o próprio Jesus disse: aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Não há quem possa separar uma coisa que Deus juntou. Nesta mensagem, o irmão Branham estava falando e ele repreende a um certo cidadão e ele diz assim: os homens estão perdendo a afeição por suas esposas e não as amando como quando eram namorados. Isto é uma coisa que a gente precisa ver, e o irmão Branham faz uma afirmação: que vergonha é um homem perder a afeição por sua esposa
e não tratá-la como se fosse sua namorada. Ele diz, isto é uma vergonha, porque nós deveríamos amá-la, o marido deveria amar sua esposa como se ela sempre fosse a sua namorada. E aí o irmão Branham vem desenvolvendo este assunto, que eu não quero parar por aqui, porque eu quero seguir um pouco adiante, mas ele vem desenvolvendo este assunto e conta que um certo rapaz que era católico, e a esposa tinha uma certa afeição pelo irmão Branham, mas ele encontrou com o profeta e disse, eu estou me divorciando. Um padre foi na minha casa, me disse que eu estava errado, eu não gostei daquilo, e disse, eu trabalho a noite toda, chego em casa e a mulher quer que eu a trate como se ela fosse minha namorada. Quer que eu dê um beijo nela, quer que eu abrace. Então, eu estou cansado, vim do trabalho a noite toda e simplesmente não estou com aquilo. E eu estou me separando dela, estou me divorciando. E o irmão Branham disse, você está errado. Aí não foi só o padre, mas o próprio profeta repreendeu ele e disse, você está errado e você deveria amá-la sempre como se ela fosse a tua namorada, mesmo tendo os filhos que não deveriam estar atrapalhando a convivência do casal, deveriam estar atrás, porque eles vieram depois, os dois começaram sozinhos e vão terminar sozinhos. Então o irmão Branham disse, é uma vergonha, homens que depois que passam dos 40, as mulheres estão já mais desgastadas e eles começam a abandoná-las e daqui um pouquinho as troca por duas de 20, não é? Então eu disse que eles estavam errados e aconselhei aquele homem a tratar a mulher dele como se fosse a sua namorada. Isto é o que cada casal deveria fazer. E aí estava marcado a audiência e o irmão Branham disse, você volte e mostre para sua esposa que você estava errado. As pessoas precisam reconhecer aonde erram. Quem é que está errado no relacionamento? Às vezes mulheres estão cobrando dos maridos e os maridos cobrando das esposas. E aí você vê que as coisas não funcionam. Mas vamos voltar a ser aquilo que éramos. Quando éramos jovens, estávamos namorando, era meu bem. Depois de casado, é sua burra, sua ignorante, sua vaca, sua indecente, sua ignorante, e assim sucessivamente. E da mesma maneira, muitos casamentos vão a pique por causa do tratamento, como as pessoas querem tratar depois que casado. Então, casou, agora tome a sua cruz e siga desta maneira. É assim que o profeta começa aqui na mensagem, os memoriais de Deus testados pelo tempo. Então o próprio tempo também vai testar o seu casamento, ver se você está realmente pronto para suportar a prova e terminar aprovado. E aí aquele casal estava com os dias marcados para ir ao juiz, para poder fazer o divórcio, e o profeta disse para aquele homem voltar a tratar sua esposa como antes, e no dia do encontro lá com o juiz que ia julgar aquela causa, o profeta disse, pode ter certeza que eu vou estar lá. A audiência era no primeiro andar, no segundo andar, e o profeta disse, há uma sala de espera no primeiro andar e eu vou estar ali orando pelo seu casamento, pelo seu lar. E eles foram lá e o profeta estava embaixo e o irmão Branham disse, você faça de conta que não me viu, que eu não te dei nenhum conselho e eu vou estar ali. E o irmão Branham disse que primeiro telefonou para o juiz, que era amigo dele, e aconselhou o juiz a ajudar aquele casal a reencontrar a unidade. E ficou na sala de baixo, no andar de baixo, orando por aquele casal. Daqui um pouco ele escutou o barulho das pessoas descendo a escada e o irmão Branham estava lá e cumprimentou aquele homem como se fizesse muito tempo que não o via. Ô, fulano, como vai? E ele disse, mas irmão Branham, há tanto tempo que não te encontro, já fazia poucos
meses ou poucos dias, né? E aí ele disse: como está vocês? A senhora também, muito feliz de ver o irmão Brana. Tudo bem? Ele disse: nós estamos bem, não é, querida? E abraçaram e saíram de mão dadas, e o divórcio não aconteceu, e retomaram a vida. E aquele foi um teste para aquele casamento sobreviver. Eu sei que todo casamento sofrerá testes para que sobreviva ou então acabe. Assim foi como o irmão Brana começou a falar esta mensagem, os memoriais testados pelo tempo. O seu casamento também vai ser testado, e você preste atenção. Então o irmão Brana continua, e na próxima coisa que ele vai falar é sobre um homem. E ele disse: eu esqueci o nome dele agora, mas eu tenho a foto disto lá em casa guardado. Ele era um homem céptico, incrédulo, um homem ateu que não acreditava em Deus, e disse: eu quero morrer fazendo uma afirmação que esta Bíblia é um livro atrasado, que esta Bíblia não merece crédito, e eu quero que quando eu morrer façam uma estátua, uma estátua com a Bíblia no chão, e eu quero o meu pé em cima da Bíblia e quero apontar e dizer assim, ó, assim: fora com as superstições religiosas e avance com a ciência moderna. E ele pediu que na sua morte, em cima da sua sepultura, tivesse esta estátua dele apontando com a Bíblia, com o pé em cima da Bíblia, dizendo: fora a Bíblia com superstições. E aí, em vida, ele disse: e se eu tiver errado? Disse assim, enquanto estava morrendo, ele disse: se eu estiver errado, que serpentes surjam de dentro da minha sepultura. E a história, o profeta continua dizendo que quando foram cavar a sepultura daquele homem para enterrar, já encontraram 2 ou 3 cobras lá dentro, antes mesmo de enterrá-lo. E ele disse: eu posso mostrar a vocês, porque eu tenho as fotografias em casa, de que em todos os tempos, naquele cemitério, o túmulo daquele homem, quer no inverno, quer no verão, sempre está cheio de cobras saindo de dentro, porque ele estava completamente errado. Esta Bíblia é a verdade e merece ser respeitada. Então foi assim que o profeta começa a dizer que passarão céus e terra, mas que a palavra do Senhor jamais será ultrapassada, nunca mais, ela nunca vai ser passada. Depois o irmão Brana disse que a nossa atitude, o nosso trabalho, a nossa vida aqui na terra mostra o nosso caráter. Este homem, através do seu comportamento, mostrou que era um incrédulo. Eu tenho encontrado muitas pessoas que atestam que são crentes, mas o que eles fazem mostra que não são. Você conhece talvez muitas pessoas que carregam a Bíblia e passam em cima dos seus ensinamentos, ainda que diga que é um cristão, que é um filho de Deus, mas o caráter dele é revelado através do que ele faz. Então, o que você faz na criação dos seus filhos, não importa se você vai à igreja, você lembra? O seu testemunho fala mais alto do que tuas palavras. Lembra daquele pai que chorava na igreja e em casa era bruto com a esposa e com os filhos? Quando o filho viu o pai lá na igreja chorando, o filho disse: ó Deus, permita que meu pai seja em casa o que ele é aqui. Por quê? Porque ele tinha 2 personalidades. Em casa, ele era um incrédulo, um bruto, um ignorante. Na igreja, ele fazia que era um convertido. Então, o que você está fazendo vai testificar para os seus filhos, para a sua esposa, quem é você. Você quer saber quem é realmente você? Pergunte para a sua mulher, ela vai te dizer quem é você. Se ela tiver coragem de dizer, ela vai dizer. Quer saber quem é você? Se você é realmente uma cristã, pergunte para o seu marido, ele te conhece melhor.
Ele vai dizer o que é que está errado e aonde está errado as coisas na sua vida. Porque são as tuas obras que revelam o teu caráter, se há realmente o caráter de Cristo ali. Não adianta a gente dizer uma coisa e viver outra. Então o profeta vem e disse: suas obras, cada trabalho que você faz, manifesta aquilo que você é. Então vamos atuar e vamos viver como cristãos se nós queremos chegar no final e termos as nossas obras, a nossa conta, né? Uma força de expressão aprovada por Deus. Então, o próprio irmão Branham está falando aqui sobre tudo que você faz de maneira consciente ou inconsciente, você está criando um memorial na mente dos seus filhos. Há uma memória que você vai edificando desde pequeno, como você é, como você trata, o que você faz, vai construindo um memorial. Aquilo é um memorial testado, porque você vai ter testes como mulher, como marido, como pai, como empregado. As pessoas que convivem com você estão vendo que memorial você está construindo. Qual é a ideia que o mundo tem a respeito do cristianismo? Por quê? Porque o cristianismo construiu uma ideia. Se você vai lá em Jerusalém, tratando com os judeus, quando você fala, eu sou cristão, eles têm uma verdadeira repulsa. Eles acham aquilo uma coisa abominável. Por quê? Porque tudo que eles sabem sobre o cristianismo é: a Igreja Católica obrigou os judeus a se converterem na marra. Você converteu-se ao cristianismo, judeu não come carne de porco, então você agora vai comer carne de porco. Judeu guarda o sábado, não, você agora vai trabalhar no sábado. Isto era o que eles pensam a respeito do cristianismo. Construiu esse memorial na ideia deles. Olha, vocês não comem certas coisas, não vestem, não fazem assim, você agora vai ter que fazer o contrário. E quem não fez? Por que a Igreja Católica criou a Inquisição? Por que a Espanha tem lá em Toledo aquele museu de instrumentos que foram usados pela Santa Inquisição, Santa Diabólica, que a Igreja Católica criou? Por causa dos judeus e dos cristãos que não queriam viver a fé católica. Então, quando você fala para um judeu do cristianismo, eles veem na memória o que os antepassados deles sofreram, porque eles acham que cristão é ser católico. E aí eles têm uma ideia também do cristianismo que foi a Jerusalém, na desculpa, quando o Papa Urbano II, ele mandou o primeiro lote de pessoas para ir nos chamados os cruzados, na missão de resguardar o Santo Sepulcro, ou seja, guardar o lugar onde Cristo foi sepultado, e eles compraram, eles são donos de tudo aquilo, a Igreja Católica. Então, eles vieram, os cruzados não vieram para poder ajudar e guardar Jerusalém, vieram com suas armas, com seus exércitos, para derrubar, para destruir e para tomar dos judeus e obrigá-los à fé católica, porque era assim que os papas faziam. Davam as bulas papais, e nas bulas era como uma receita, dizendo assim, ó, assim, onde vocês chegarem, a terra que vocês chegarem, possuírem, eu as dou em nome de Deus, como representante de Deus, para vocês implantarem a fé católica. Então, quando você fala para um judeu sobre Cristo, eles têm essa imagem, e sabe qual é a imagem? Maior parte das imagens que se tem a respeito de cristianismo, eu ouvi um grande teólogo, estudante, dizer: cristianismo, o único cristão que existiu foi Cristo, o resto tudo é hipocrisia. Por quê? Porque a conduta do cristianismo, depois do primeiro século, primeiro foram perseguidos, depois eles se tornaram a igreja oficial e então se tornaram poderosos, oprimiram, mataram, confiscaram, roubaram, adulteraram, mentiram, fizeram
toda sorte de maldade. Isto a Igreja Católica fez ao longo da sua história e não tem como esconder. Então este é o memorial que a Igreja construiu como a imagem de Deus. Uma vergonha, uma desgraça. A história não esconde estas coisas. Mas que memorial estamos nós construindo com a nossa atitude? Vamos agora deixar todo o sistema religioso, quer seja denominacional, a Assembleia está construindo o seu memorial, a Igreja Batista construiu, os metodistas construíram, e nós, que memorial estamos construindo? Será que o mundo pode ver Cristo na nossa vida hoje? Nós somos testados a cada dia a provar que cremos naquilo que nós professamos crer. As pessoas não oram, não se comportam, não vestem, não fazem todas as coisas que nós professamos crer numa mensagem profética, e o profeta vem, ensina e entra no ouvido, sai no outro, e você continua a sua vida, e você pensa que nós também não estamos construindo um memorial, e os testes que nos são dados, parece que nós não fomos aprovados, estamos sendo reprovados. Eu gostaria que cada um que está em casa, neste momento, nessa escola bíblica, fizesse aí a sua avaliação, que tipo de memorial você está construindo. Qual é a ideia que você passa para as pessoas que convivem com você a respeito do que é Cristo, o mesmo ontem, hoje, através do seu povo? Por quê? Porque na Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque a vida parecia com a vida de Cristo. E isto é o que é cristianismo, o resto é tudo uma imitação barata. Então, esta foi a maneira que o irmão Branham começou a construir esta mensagem. O memorial ou os memoriais, eu e você, somos testados pelo tempo para mostrarmos o que é que realmente estamos fazendo. A igreja precisa encontrar a sua posição, porque na verdade a igreja deveria estar despertada para o momento. Nós estamos vivendo num caos mundial agora, mas a igreja não sabe, ela não se encontrou ainda. A maioria dos crentes ainda estão preocupados, o que é que vai acontecer depois que passar esta epidemia? O que é que vai acontecer com as finanças? Como é que vai ser meu comércio? Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser as finanças? Como é que vai ser a política? Como é que vai ser a nação? E eu estou preocupado com isto? Ou estou preocupado que este é um sinal que nós estamos nas portas da vinda do Senhor? Não há nada que chame a atenção da igreja. Pequenos sinais não importam. Grande sinal que parou o mundo também não chamou a atenção do povo. Você acha que eu estou fazendo aqui, mostrando para você que nós estamos diante de oportunidades para mostrar que tipo de fé, como é que nós estamos construindo um memorial. Vai haver uma remota lembrança de cristãos que viveram na terra quando for muito tarde. Por isso eu disse remota, porque quando o arrebatamento acontecer, e aqueles que forem deixados para trás dizem, aquele irmão, sabe quem é que vai no arrebatamento? Talvez não são os ricos que estão preocupados com dinheiro, talvez são aqueles que sabe que Deus é sua porção de cada dia. Talvez não são as beldades que nós temos, não é? As moças e os rapazes bonitos, talvez sejam aqueles mais simples que estão muito mais preocupados em acertar a vida com Deus do que estar preocupado com que tipo de roupa se apresentam. Vamos cuidar aqui de fazer uma combinação do look, chama hoje de look. Como é que está o sapato e o cinto e a calça e a camisa, como é que está a saia e a blusa, e como é que está o penteado, e como é que está... Sabe, essas pessoas estão muito preocupadas, como por exemplo, disse o profeta nesta mensagem, o memorial de Deus testado pelo tempo, que a mulher de Ló,
ela estava muito mais preocupada quando Ló decidiu ir para Sodoma, e que ela chegou em Sodoma e vislumbrou, sabe, a vida dos sodomitas e como as mulheres se vestiam e se pintavam e se arrumavam. Ela achou que aquilo era o máximo. Na outra mensagem que eu preguei a semana passada, o irmão Branham disse que ela chegou a trazer uma certa influência na mente de Sara, e eu quero dizer para as minhas irmãs que tome cuidado, viu? E tome cuidado desta preocupação com vestimentas e com roupas, de estar copiando e não sai mais da internet olhando roupa, e não sai de dentro dos shoppings, e estão procurando novos modelos para as roupas, e a vida mesmo, olha... Preste atenção no que nós estamos vivendo no momento. Mas este sapato e esta roupa e não sei mais o que. Ele disse que a Sara chegou um momento que ela estava nervosa e agitada um dia, cobrando de Abraão, e disse: você está sempre preocupado com este filho que vai nascer e nunca chega, como muitos crentes estão dizendo. Estou muitos anos na mensagem, no evangelho, e Jesus não voltou. Disse: eu vi descer uma caravana de camelos que foi rumo a Sodoma, sempre olhando para Sodoma, foi rumo a Sodoma, e eles tinham tantos tecidos bonitos para fazer tantas roupas bonitas. Vai ser a coleção primavera-verão, vai ser primavera-inverno, vai ser não sei mais o que, cada um momento está se mudando. Qual é a preocupação? Termina-se um culto na igreja, as irmãs param para falar dos grandes momentos da igreja, ou vão falar dos cortes de roupa e dos tecidos e das coisas que a irmã está vestindo, e qual é a roupa, onde você comprou essa roupa. Olha, nós estamos com esta mesma imagem. E a mulher de Ló estava tão apegada a estas coisas, que mesmo Deus tendo enviado 2 anjos a Sodoma para tirá-los da destruição, nem os anjos chamaram a atenção de Ló e de sua esposa. Nem 2 seres celestiais que trabalharam, cegaram o povo, os sodomitas, não conseguiu desviar a atenção de Ló e da sua esposa. Precisou de pegá-los pelos braços e arrastá-los e dizer: vamos, a destruição está vindo. E a mulher de Ló saiu com uma ordem: você não olhe para trás, não é hora mais de estar olhando o que Sodoma está praticando, não é hora mais de visualizar o que o mundo está praticando, nós estamos perdidos. Moças, rapazes, homens, mulheres, se você for olhar o mundo e as coisas que há no mundo, você vai se perder. Mas sabe o que aconteceu? A mulher de Ló estava tão preocupada em dizer: mas eu vou deixar minhas roupas para trás, com o que estava no guarda-roupa. Eu estou citando o que o irmão Branham diz aqui. Ela estava tão preocupada que mesmo o anjo dizendo: não olhe para trás. Você pode prestar atenção que quando Deus diz uma palavra, passarão céus e terra, mas minhas palavras não hão de passar. Quando Deus disse: não olhes para trás, preste atenção à severidade e à justiça de Deus que há atrás de cada palavra. Não é não. Quando diz: não olhes, mas pastor, a mulher vai virar uma estátua só porque fez isto? A mulher vai se perder só porque fez isto? Ou o que você espera mais? Não é porque fez isto, é porque quebrou aquilo que Deus disse para não fazer. E tem muita gente que quer justificar a sua vida desordenada. Sabe, mas Deus não vai me cobrar isso. Não. Você acabou de passar por cima de uma coisa que é eterna. Você teve coragem de cruzar
um sinal vermelho. Preste bem atenção, quando alguém vem dirigindo o seu carro e avança um sinal vermelho e vem alguma coisa e lhe atropela, não adianta você dizer, mas olha, eu pensei que não vinha, bateu. Quem é que está errado? O sinal disse pare e é para parar. Quando Deus disser uma coisa, não adianta vir com outro argumento e passar, você está errado. Isto é o que nós precisamos ter consciência nesta hora. Então, a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Oh, que memorial extraordinário, hein? Que final bonito para aqueles que quebram o mandamento, que fazem. Não adianta dizer que você está saindo. As tuas obras vão mostrar o teu caráter. Não adianta dizer eu sou da mensagem. Você vai ver o que é que você vira na estrada, e daqui um pouquinho, simplesmente a mulher ficou uma estátua, virou um memorial. Está lá, um memorial. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Onde está Sodoma? Debaixo do Mar Morto. E aonde está a mulher? A erosão, a ação destruidora do tempo vai destruir aquela estátua de sal, o vento, o sol, a chuva. Você vai a Israel, você não vê essa estátua mais. Quando fui a primeira vez, um homem quis me mostrar numa montanha a figura de uma parente, uma mulher lá em cima na montanha de sal lá. Parecia que era o formato de uma mulher, dizem aquilo ali é o resto que ficou lá, tampado pela ação do tempo, ficou o desenho da mulher de Ló lá. Eu olhei bem para aquilo, só sei de uma coisa, ela foi destruída. Qualquer que passa a palavra é destruído, mas eu quero dizer que há uma coisa que o mundo jamais conseguiu vencer e destruir: este memorial que Deus deu para nós. Jesus veio e disse, eu quero dizer a você que esta terra vai passar, este céu que nós estamos vendo não vai existir. A Bíblia diz que haverá nova terra e novo céu, eles passarão, mas esta palavra permanecerá para sempre. Não há nada que possa fazer com que esta palavra passe, ela permanecerá. O profeta diz, eu estive na Itália e fui ver e vi a fotografia de Mussolini, que era um atleta, e eles fizeram uma estátua, uma memorial, falando sobre Mussolini, mas uma bomba na Segunda Guerra Mundial destruiu aquilo, passou também. Então tudo que o homem constrói vai passar, mas tudo que Deus constrói permanecerá. Por isso, se você estiver na palavra, você está construindo novamente aquilo que o profeta chamou de a noiva palavra. A noiva palavra são elementos que estão vivendo no seu dia a dia, colocando um tijolo acima de outro tijolo, quer dizer, uma ação acima de outra ação, em cima de outra ação. Você faz uma coisa hoje, que a palavra diz, amanhã você faz outra, e sem que você perceba, você está construindo um memorial da palavra. A igreja volta a ser a palavra. O que importa é o que a palavra de Deus disse, não o que o homem diz, não o que a sociedade diz, não o que a moda diz, não o que a televisão diz, não o que a política diz. Isso não vale nada, vai passar. Não é o que a igreja constrói. Então todos nós estamos sendo testados, sabe? E o irmão Branham disse, todo filho que vem a Deus deve ser testado. E aí ele conta a história que lá na Finlândia, não, como chama lá naquele país dos cangurus, lá na Austrália. Lá na Austrália houve um grande desafio para se construir uma ponte sobre um braço do mar, um pedaço de um grande lago, alguma coisa desta natureza.
E muitas pessoas foram chamadas, e construtoras dos Estados Unidos, da Alemanha, de todos os lugares, quando chegavam, examinavam o lugar, aquilo havia lá no fundo uma base de areia movediça, que não tinha onde se fundar, onde se firmar, era uma areia movediça, e todos diziam: bem, eu não vou simplesmente inventar de construir, porque isto vai cair. E a outra construtora não quis, e a outra construtora não quis, e a outra não quis, mas havia um jovem engenheiro, construtor de pontes, que tinha construído a sua reputação como um homem de uma qualidade muito boa, e que tinha a habilidade para construir, e ele foi, olhou e passou vários dias examinando aquele local e o que estava ali por acontecer, e entendeu que abaixo da areia movediça havia uma rocha sólida, onde ele poderia colocar os pinos e fundar as bases para solidificar uma ponte. Ora, ele voltou e disse ao governador: eu aceito o desafio. Disse: você sabe o que está fazendo? Disse: eu aceito o desafio para construir. E ele trouxe grandes máquinas e começou a remover aquela areia movediça e tirá-la para fora. E isso é o que Deus faz. Deus não pode edificar sua igreja em cima de uma coisa que não dá sustentação. Ele vai colocar você à prova, e ele foi tirando aquilo, e isso é o que Deus quer fazer, vai tirando toda a superficialidade do homem, tudo aquilo que é superficial, que é areia movediça, que o tempo corrói, o tempo acaba com vaidade, o tempo acaba com arrogância, o tempo acaba com prepotência, o tempo vai destruir os maiores nomes, os maiores ícones, os maiores conquistadores, os maiores homens da história. O tempo os venceu, foram testados, e daqui um pouquinho chegam a nada, vão para o chão, acabou. E Deus foi fazendo isso. Então aquele grande engenheiro começou a tirar a superficialidade, aquelas areias fofas, e Deus quer tirar estas coisas que não dá sustentação na sua vida, até que o homem chegou a encontrar a rocha que ele estava buscando. Eu sei que quando você encontra Cristo, as coisas deste mundo deixam de significar alguma coisa para você, porque você sabe que são passageiras. Baile, festa, beleza artificial, pinte a sua cara, eu quero ver se isso vai fazer você ser jovem. Pinte o seu cabelo, eu quero ver se vai fazer você ser jovem. Você sabe que tudo é superficial, mas há um Deus que, quando ele finca as bases, nós sabemos que aquilo tem sustentação. Ele prometeu que vai nos dar um corpo que a velhice nunca mais vai chegar. Eu estou feliz, estou indo para os 64, estou terminando o meu tempo aqui, estou ficando velho, mas vou ficar novo. Estou feliz porque estou mais perto de ficar novo do que de ficar velho. A velhice vai me pegar e vai me transformar num jovem de 18 anos. Eu estou firmado nisto. Olha, é um momento de ter alegria. Mas sabe o que aconteceu? Aquele moço tinha uma reputação de um excelente construtor, e todos diziam: ele vai fracassar. Por quê? Porque muitos já fracassaram. Você conhece a história de algum crente que fracassou na fé? Conhece algum crente que afundou, que começou muito bem, parecia que ia atravessar para o outro lado, daqui um pouquinho ruiu? Veja, aquela era a condição, mas aquele homem estava predisposto a não deixar o tempo, derrubar o que ele estava fazendo. Ele queria construir um memorial, e eu espero que você queira construir um memorial de Cristo aqui na terra. Não é começar e daqui um pouquinho alguém dizer: mas eu pensei que ele era alguma coisa, caiu lá, aos pedaços dele lá. A ação dele não é de cristão. Mas você preste atenção como foram as coisas. E aquele homem
começou a construir. O irmão Branham, quando está falando sobre esse assunto, ele para e disse: eu já li a história de diversos homens. Se você já leu o livro Os Generais de Deus, você vai ver que os grandes generais que apareceram na história, o profeta cita o nome de alguns deles aqui. Eu poderia olhar com você agora. Ele cita o nome de, como é que chama? De tantos homens. Martim Lutero começou uma construção, 3 anos depois casou com a política, afundou. João Wesley começou uma construção, daqui um pouco se tornou uma denominação. Os pentecostais começaram uma construção, daqui um pouco afundou novamente. Aí você pega a fundadora, que ele cita o nome dela aqui, da senhora Macpherson. Ele disse: veja, eles falam desta mulher, mas todo mundo sabe, a história diz que ela terminou louca e quem sabe suicidando, e começou a citar nomes dos grandes, chamados grandes generais, que começaram bem, daqui um pouco estavam caídos com mulheres. Você já conheceu algum? Conheceu um aí que era famoso e o dinheiro derrubou? Conheceu um que era famoso e as mulheres derrubaram? Começaram a construção, mas afundaram, não tinham sustentação, estavam firmados na areia. Nós precisamos encontrar uma base sólida. Mas ele disse: mas eu conheço um, convivi com ele. O homem morreu aos 80 e tantos anos. Ele disse: você não pode encontrar uma só coisa feia na vida, na história daquele homem. Por que que esse não sou eu e não é você? Temos que deixar rastros sujos para outros. Pegue a vida de William Branham, vê se ele deixou mau testemunho para mim e para você. Não. Um bom relacionamento com a esposa, com os filhos, com os amigos e com os inimigos também. Ele disse: eu conheci um homem. Ele faleceu aos 80 e tantos anos. Ele disse: este homem era Bosworth, F.F. Bosworth. Disse: não houve aqui na terra alguém tão sólido, tão equilibrado, que deixou o profeta da era dizer a nós que era o exemplo de vida para ele. Imagine os senhores do que eu estou falando. Não estou falando de Oral Roberts, não estou falando de um Osborne que morreu com brincos na orelha e cabeludo. Não estou falando de um que se tornou milionário e comprometeu a sua fé. Não estou falando desses que nós conhecemos aí na televisão, que todo mundo sabe o que é que andam fazendo. Não estou falando de alguém que se despontou e construiu, olha, foi fazendo um memorial, daqui um pouquinho ruiu com seu mau testemunho e trouxe tantos problemas e divisões. Aí o profeta retorna à história. E o homem, ele próprio fez questão de estar acompanhando aquela obra que ele estava edificando, aquela ponte. Ele disse: não houve um só parafuso colocado naquela grande ponte que ele não tivesse examinado para ver se havia alguma bolha, alguma coisa que estava errada, que poderia causar um problema na sua construção. Ele disse: e assim é Deus. Deus também está construindo um memorial e Ele vai testar cada peça desta sua ponte. Eu e você fomos chamados para fazer parte deste memorial de Deus aqui na terra. E Ele disse: ó irmão e irmã, cada filho que vem a Deus vai ser testado, seu casamento vai ser testado, você vai ser testado como pai, você vai ser testado como irmão, você vai ser testado no seu serviço, vão te colocar sob pressão o tempo todo para ver se você espana, para ver se você sai fora. Mas olha, ele disse, ele só coloca no seu memorial aquilo que ele testou e que permaneceu e que realmente resistia à pressão do tempo. Cada um de nós, a mocidade, os filhos, o casamento, tudo vem como teste para você ver o que é que você está construindo, se você faz parte deste memorial de Cristo ou se você vai ruir e vai ser lançado fora.
Ah, amigo, irmão, e ele disse, e ele foi testando cada ferro, cada parafuso, carretas e navios chegando, e aquilo era testado meticulosamente. Deus não vai levar para o céu quem não passou no seu teste. Não serve, não serve. Ponha de lado. Sabe o que aconteceu? Quando ele estava terminando aquela construção, os críticos disseram, isto vai cair, isto não subsiste. Mas eu quero dizer a você, esta palavra passa céu e terra e ela não passa. Você diz para mim, tem coragem de olhar para mim e dizer, não encontrei nenhum crente verdadeiro ainda. Você está errado, a palavra está certa. Você está julgando a vida dos outros pela que você vive. Eu tenho certeza que tenho encontrado verdadeiros cristãos que estão dando tudo o que tem para permanecer e fazer esse evangelho brilhar. Talvez você, com seus relatos, queiram justificar a sua condição falida, porque esta é a verdade. Eu tenho convivido com pessoas que quando perdem a mente, a primeira coisa que elas fazem é dizer, aquele ali está doido. Mas não foi o outro que está doido. É que a mente dela atrapalhou dele. Você preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Tem muita gente dizendo, não, ali não tem, não é que não tem, não, é ele que não tem. E está jogando a culpa no outro. E eles não davam conta de enfrentar o teste. Eles não tinham coragem de se pôr na frente e dizer, eu vou construir. Mas quando alguém se põe a construir e diz, eu vou enfrentar, eu quero dizer a você, eu estou aqui com a Bíblia e a mensagem aberta neste púlpito, e estou disposto a construir esta ponte. Não vim brincar de mensagem nem de Bíblia. Não estou aqui para cuidar de crianças. Estou aqui para levar as pessoas a construir um verdadeiro memorial. Não vem pensar que eu estou com brincadeiras e que vou me comprometer com qualquer coisa. Mas vou construir, vou levar, e nós vamos adiante no nome do Senhor. Se alguém quer mostrar seus fracassos, que mostrem o que estão fazendo com o Evangelho e com a Bíblia e com a mensagem hoje. Quando a ponte estava sendo construída, os críticos disseram, isto vai cair, isto não vai, ele não tem como levar isto adiante. Ele sabia que material estava colocando naquela ponte. Quando a ponte estava ficando pronta e tudo estava pronto para ser inaugurado, ele não estava com vergonha de mostrar a sua obra. Ele mandou contratar a banda de música para estar ali ao lado, porque ele iria na frente. Eu vou colocar o meu carro, disse, vai cair, ele é o seu primeiro que vai cair. Eu vou colocar o meu carro. O prefeito da cidade disse, escuta, você está certo? Ele disse, se você acreditar em mim, ele disse, acredito. Ele disse, eu tenho a minha reputação em jogo. Eu não sei se você tem reputação para colocar em jogo. Talvez você veio do lixo e quer fazer da mensagem um lixo também. Vamos colocar a reputação em jogo aqui? Ou nós temos o Espírito de Cristo ou não temos o Espírito de Cristo? Ou nós estamos construindo um verdadeiro memorial para Cristo ou somos hipócritas? Disse, venha. Disse o engenheiro, mande pegar as locomotivas do trem e carregarem. Nós vamos passar por cima desta ponte. E ele sabia que cada material que ele colocou ali tinha sido provado. Eu quero dizer a você, será que Deus pode confiar em você? Que você não vai fracassar? Que você não vai fugir do seu papel como mãe, como mulher, como moça, como moço, como pai, como marido?
como crente, como pastor, será que pode se colocar confiança em você? É muita carga, é muita carga. Será que ele não te testou primeiro? Olha a sua vida, qual é o crente que não é testado? Que Deus não deixa ele adoecer, que Deus não deixa ele ter problemas, que Deus não deixa demônios vir contra você. Qual é o crente que não é testado? Ele está testando você, se pode colocar você neste memorial ou não. Se você dá um mau testemunho, ele diz, não serve, vai para lá. É por isto que a vida de um crente é testada e é provada, e ele mantém-se firme. Escute bem o que eu vou falar, mas nós vamos participar da festa. Nós vamos ver a banda de música tocar, nós vamos ver os problemas virarem, nós vamos ver os demônios caírem por terra, nós vamos ver os críticos estarem todos por baixo. Nós vamos celebrar a vitória tremenda do amor divino será celebrada, queiram ou não queiram. Esta palavra diz, haverá um povo preparado na vida do Senhor. Eu quero ser um dos tais. Não vai falhar. E quando foi o dia da inauguração, ele se colocou na frente, a banda de música tocou. É hora dos adversários, hein? E agora a expectativa. O prefeito disse, meu carro estará estacionado atrás do seu, e entrou junto com ele na ponte também. E daqui um pouco seguiu-se aquele grande cortejo de festa, e a ponte permaneceu, não se abalou, não tremeu. Ele sabia onde tinha botado os seus fundamentos. Se o teu fundamento está na pedra de esquina, que é Jesus Cristo, firmado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, você não tem como ruir. Não podem esperar que isto vai cair. Isto não vai cair, isto vai triunfar. O que não presta está sendo jogado fora. É por isso que há divisões e divisões. Ele passou. Eu estou terminando. Já são 11 horas. E o profeta conclui dizendo, César Augusto, aquele grande imperador romano que reconstruiu Roma, que derrotou os exércitos de Marco Antônio, derrotou a beleza feminina de Cleópatra, assassina, adúltera. Sim, a Cleópatra, a rainha do Egito, que tinha feito Otaviano perder o juízo por causa dela. A rainha do Egito, que fez Marco Antônio largar a mulher para se casar com ela. A rainha do Egito, que tentou mexer com a cabeça do César Augusto, dizendo a ele, olha, seu tio teve um caso comigo, e eu tenho um filho com ele, vamos ter uma conversa. Ele disse, conversa? Eu não quero conversa, e marchou contra o Egito. Eu não estou para brincar com a mensagem. Nós vamos partir para cima de denominação e destas adúlteras. Sabe o que fez Cleópatra? Quando ela viu que a coisa não ia ficar bem para o lado dela, pegou uma serpente venenosa e deixou que esta serpente a picasse. Você vai ver o que vai ser o fim desta história. Mas César foi vencendo suas batalhas, e numa das suas celebrações, depois de uma grande vitória, disse, eu quero condecorar e fazer com que ande comigo aqui, desfile. Você pode pensar numa biga, num grande carro de guerra, e César assentado, e um soldado, um general ao seu lado, como o grande conquistador daquela guerra. E foi assim que
todos os seus generais, disse o profeta, prepararam aquelas penas que estavam sobre os seus capacetes, brilharam seus escudos, mandaram trazer as suas espadas, as mais bonitas, todas polidas. E César assentado, e o desfile passando, e seus generais paravam e cumprimentavam e falavam dos seus feitos, e César dizia: passa. E o general saía com seus capacetes, com suas espadas, com seus escudos, e chegava outro, e vinha, e ele balançava sempre a cabeça, e dizia, e o general se ia de cabisbaixo, mas lá no final, vem um soldadinho, cheio de cicatrizes, de marcas, manquejando, meio aleijado, e veio parando, passando, e César diz: pare o desfile. E quando pararam o desfile, disse: venha cá. O soldado se aproximou, fez suas continências, suas homenagens, e César olhou e disse: onde você arranjou esta cicatriz? Ele disse: lutando no campo pelo Senhor. Foi no campo de batalha que eu arranjei esta cicatriz. E eu sei que tem muitos irmãos e irmãs com cicatrizes de batalhas, dos problemas, das dificuldades, das dores, das decepções, das lágrimas, das noites mal dormidas, das preocupações, das orações que você espera a resposta. E César disse: você alcançou todas estas cicatrizes, ele disse, lutando pela causa do Senhor. E César disse: assenta-te aqui ao meu lado. Senta aqui. Agora, orgulhosamente, vamos fazer o desfile, a celebração. Este aqui merece ser condecorado. Ele venceu as ações do tempo. Ele não era um dos generais que ficava lá atrás e jogava o seu pelotão na frente e dizer: o soldado morreu, o capitão morreu, fulano morreu, e ele está guardado porque o seu exército está lutando e ele está apenas dando ordem. Não, o soldado que foi na frente, este é o que Deus está esperando de você. A grande decepção do julgamento será exatamente: muitos vão receber um não, e passa, você não é de nada, não serve para nada. Mas o soldado olha com cicatrizes: irmãs e irmãos, vamos nos manter firmes de pé nesta batalha. Nossas ações estão sendo testadas e nós estamos construindo um memorial. A noiva vai estar perto, a noiva vai estar pronta. Cristo não vai esquecer das suas lutas, das suas dificuldades e das suas batalhas, não. Ele te condecorará. Haverá um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, uma vida eterna para você. Não se esqueça, Cristo jamais esquecerá que você foi provado neste campo de batalha, mas você superou e venceu. Que Deus ajude a mim e a você até o final desta batalha. Vamos ficar em pé. Vamos fechar nossos olhos, todos que estão em casa. Olha aí as tuas obras, este é o teu caráter. Uma hora alegre, outra hora triste, uma hora na igreja, outra hora no mundo. Hein? Este é o teu caráter, é as tuas obras que vão falar. Uma hora dando testemunho da fé, outra hora desmanchando o que você falou. Hein? Qual é o compromisso que você tem com o Evangelho e com a Bíblia? Você faz as coisas mal feitas e ainda acha que Deus vai aprovar você? Nós vimos e assistimos aqui o impeachment de uma presidente porque deu umas pedaladas. Quer empurrar com a barriga? Quer dar umas pedaladazinhas também? Se os homens derrubam uma presidente, você acha quantos serão derrubados?
ao prestar contas com Deus? Ou você acha, não, pastor, nós temos a graça, disse o profeta. Você pode imaginar que uma coisa tão valiosa como a vida eterna venha a você de graça? Não, há um preço. Jesus pagou o preço e deixou um pouquinho para você também carregar. O resto das aflições de Cristo é para mim e para você. Aguente firme. Deus eterno, eu tenho chamado aos homens, às mulheres, aos casais, aos jovens, a pastores, a crentes, a todos nós, para fazermos uma revisão na nossa vida, porque Tua palavra jamais falhou e nem vai falhar. Senhor, permita que o Teu povo seja testado e provado e aprovado no final. E as nossas obras, os nossos feitos aqui na terra possam estar construindo com as pessoas com quem vivemos uma imagem, não da besta, mas uma imagem de Jesus Cristo, que não é uma imagem para a morte, é uma imagem viva. Eu oro que as nossas atitudes e as nossas ações como cristãos, Senhor, abençoe a todos. Faça com que cada um sinta a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E eu entrego a vida e o lar e peço, Senhor, ponha força em nós, não nos deixes fracassar, nos ajude a suportar as provas e vencê-las. Nós queremos cumprir a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, prepara-nos para este grande momento. Assim oramos e te pedimos, em nome do Salvador Jesus. Amém. Irmão, irmã, que o Senhor te dê um dia abençoado e que estas palavras possam ser refletidas na sua vida. Agradeço a sua atenção. Convido você para o culto às 7h30 da noite. Hoje estaremos aqui iniciando o culto às 7h30 da noite. Você está convidado. Já pedi, volto a pedir mais uma vez. Não deixe o culto começar sem que você faça nada. Envie o link do culto aí, compartilhe o culto com seus amigos, com seus parentes. Será que esta mensagem desta manhã te abençoou? Você poderia ter feito alguma coisa para abençoar a vida de outros. Talvez você perdeu esta chance. Pois é. Então nós vamos estar juntos às 7h30 e vamos lembrar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, agora mesmo faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações e se a mensagem abençoou tua vida, dê um like aí e Deus te abençoe. Um forte abraço. Até às 19h30, se o Senhor permitir. Um grande shalom.